Olá, pessoal! Hoje vamos fazer uma introdução sobre Educação Popular em Saúde, que eu vou chamar aqui de EPS, ok? Na nossa primeira semana, nós estudamos sobre os modelos tradicional e dialógico. A EPS consiste numa radicalização dessa dialogicidade. Por quê? Porque através dela, nós vamos dialogar com a realidade e para a sua transformação. Logo, uma prática muito importante na estratégia de saúde da família. Pois ela nos chama, ou melhor, nos convoca para o enfrentamento dos determinantes sociais em saúde junto com a comunidade. Para além disso, a EPS nos instrumentaliza para a defesa do SUS e de todas as outras lutas nessa construção difícil de um país melhor. Isso te lembrou o movimento da reforma sanitária brasileira? Pois é, tem tudo a ver. A EPS é um movimento que nasceu na década de 1970 aqui no Brasil, como um movimento de resistência à ditadura militar. Naquela época, apesar da grande expansão dos serviços privados de saúde, tínhamos várias epidemias, muita pobreza e um sistema público de saúde que dava acesso à assistência somente aos trabalhadores com carteira assinada, ou seja, uma minoria. Então, para enfrentar tudo isso, trabalhadores da saúde se juntavam às populações pobres das periferias urbanas e de zonas rurais em busca de práticas alternativas a esse modelo tão excludente. E a coisa não estava feia somente aqui no Brasil, não. Os nossos vizinhos aqui na América Latina também viviam ou sobreviviam aos governos ditatoriais submetidos ao bloco capitalista de países que até hoje nos oprimem. Basta ver o pré-sal, né? Então, desde a década de 1950, nós tínhamos aqui na América Latina o desenvolvimento de um movimento de resistência, o movimento da educação popular. A EPS se inspira nesse movimento. A primeira pessoa que sistematiza as ideias desse movimento foi o nosso brasileiro mundialmente conhecido e respeitado, Paulo Régulus Neves Freire, nascido em 1921, em Recife, em uma região extremamente pobre. Ele foi um grande educador, exilado do Brasil em 1964, e no exílio ele trabalhou como professor na Universidade de Harvard, foi consultor educacional em vários países e por 10 anos foi consultor especial do Departamento de Educação do Conselho Mundial das Igrejas em Genebra, na Suíça. Sua obra mais conhecida é o livro Pedagogia do Oprimido, de 1966. A censura aqui no Brasil era tão grande que algumas freiras trocavam a capa desse livro, colocando um título considerado apolítico, para que ele não fosse apreendido pela censura. A Igreja Católica, nessa época, apoiava o movimento da educação popular, se juntando a outros movimentos sociais, porque também se colocava na luta pela emancipação dos povos pobres. Mas a pedagogia freiriana não tinha apenas uma orientação político-ideológica. Ela também propunha uma metodologia dialógica, criativa e crítica em situações concretas. Quem nunca ouviu falar sobre a alfabetização de adultos de Paulo Freire? Ele juntava sílabas para formar palavras que faziam sentido para o educando. Se ele trabalhava, por exemplo, com trabalhadores rurais, ele partia do T de terra. E ao juntar as letras e sílabas, ele era muito didático e muito poético. E dentro de uma grande simplicidade e intencionalidade, ele fazia reflexões com os educandos sobre as lutas da vida, junto com eles. E foi nessa vibe que a educação popular foi incorporada pela saúde lá no início da nossa reforma sanitária, e que nós chamamos de Educação Popular em Saúde. E por que precisamos falar sobre a EPS nos dias de hoje? Entre outras coisas, porque o SUS e todos os outros direitos sociais estão ameaçados desde sempre. Basta a gente ver o que aconteceu com a nossa CLT. E não podemos esquecer, nós somos trabalhadores. Os nossos direitos também estão constantemente ameaçados. Trabalhamos ou queremos trabalhar no SUS? Que SUS? Até quando ele existirá? E nós vamos fazer o que em educação e saúde? Apenas continuar ensinando as pessoas a escovarem os dentes? Por falar nisso,
O que nós sentimos, por exemplo, quando fazemos uma visita domiciliar e percebemos que uma escova de dentes é usada por toda uma família. Ou quando vamos à escola municipal da nossa área de abrangência e vemos as crianças comendo bolacha com achocolatado, como eu vi na semana passada. São situações em que a educação tradicional, normativa, se torna um discurso no vazio. Diante dessas situações, de que adianta a gente apenas falar para o outro que ele deve ter uma alimentação saudável e uma boa higiene bucal? Então, a EPS nos é útil e necessária porque ela nos convoca para dialogar com a realidade, mas para sua superação, e não para a acomodação. Paulo Freire nos diz que, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Muito provavelmente, a maioria de nós não teve uma educação libertadora. Então, precisamos pensar sobre isso. Porque de forma consciente ou não, nós podemos estar reproduzindo essa educação opressora, em que as pessoas precisam apenas se adaptar. Opressora? Eu? Se nós não guiamos a nossa prática para gerar autonomia e liberdade, nós estamos reafirmando, sim, que o lugar do outro é aquele mesmo, lá embaixo da pirâmide social, sustentando quem está em cima, seja lá em que condições forem. Voltando ao nosso microcosmo da saúde da família, o que vamos fazer quando vemos as crianças da escola submetidas a uma merenda nutricionalmente pobre, cariogênica e que, coincidentemente, contribui para a obesidade infantil, a diabetes e a hipertensão? Vamos apenas fazer um joguinho para que elas identifiquem o que é saudável e o que não é? O que isso muda na vida delas? Então, vamos para a prática. Se percebemos que o problema está na hora de preparar os alimentos, como aquele clássico mingau excessivamente doce, nesse caso, podemos chamar alguém da nutrição para uma roda de conversa com as merendeiras. Mas, e se o problema vem da qualidade dos alimentos que são ofertados pela Secretaria Municipal de Educação? Aí precisamos ir mais longe, problematizar isso dentro da escola e buscar juntos o caminho de superação. E não fazendo por eles, mas com eles. Sim, porque se buscamos autonomia, não podemos fazer pelo outro. O que precisamos é reacender a criticidade e a ação. Mas não adianta levantar o problema e virar as costas. Isso seria mais humilhante ainda. Então, vou terminar por aqui com um exemplo real de um programa dentro dos moldes da educação popular em saúde. Trago aqui uma vivência das professoras Maria Caputo, do IAC, e Mariângela Matos, hoje aposentada, da odontologia, ambas aqui da UFBA, que já trabalharam juntas com atividades extensionistas em comunidades indígenas, quilombolas, assentadas. Num desses projetos, durante a visita para conhecer o campo de trabalho, chegaram a uma escola pública de uma pequena comunidade e encontraram, entre outras situações, computadores novinhos, nas caixas ainda, enviados pelo Ministério da Educação 2 ou 3 anos antes daquela visita, mas que, por diversas razões, não tinham sido instalados. Na merenda, viram que as crianças comiam arroz com salsicha. E aí, estou fazendo aqui um brevíssimo recorte, claro que elas viram muito mais do que isso. Não só de fragilidades, mas também de potencialidades. Na volta para a universidade, elas planejaram com os estudantes várias ações educativas, incluindo escovação supervisionada e outras. Mas não se ativeram somente a essa abordagem tradicional e limitada. Elas identificaram, por exemplo, que entre os estudantes da UFBA desse projeto, havia aqueles que entendiam de informática e que poderiam atuar na instalação desses computadores. Resultado, o laboratório de informática foi montado e com acesso à internet. Mariângela me relatou a emoção daquelas crianças ao teclar pela primeira vez na vida e entrar pela internet e ver o mundo. Então, a professora Caputo resolveu problematizar com as crianças e adolescentes sobre a falta de qualidade da merenda escolar. Ela os convidou para navegar na internet para saber como era a merenda em outras escolas, em outras cidades, em outros estados, e quem eram os responsáveis pela merenda que chegava naqueles pratos. Não é lindo isso? Isso é educação popular em saúde. E aí,
Se animou? Ou você acha que isso é só para os missionários? Claro que não. Nós podemos fazer a diferença no nosso microcosmo. Pense nisso. Para ajudar, leia os textos dessa semana, assista aos nossos vídeos e outros relatos que postaremos aqui. Eu fico por aqui desejando a vocês ótimas leituras e que elas possam nos reacender a vontade de lutar e de transformar.